Olá, estamos aqui hoje para mais uma entrevista na tvjur.com. Recebemos hoje o convidado Dr. Alexandre Rocha de Moraes. O Dr. Alexandre é promotor de justiça no Estado de São Paulo, assessor da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, é mestre pela PUC aqui de São Paulo e é doutorando também pela mesma universidade. É professor contratado pela FAAT, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Atibaia. E, Alexandre, é uma honra muito grande recebê-lo aqui. Vamos conversar a respeito do seu livro, Direito Penal do Inimigo, o tema específico a respeito. Então, em primeiro lugar, é uma honra muito grande recebê-lo. E eu gostaria, Alexandre, que você falasse para nós do que se trata especificamente essa questão do direito penal do inimigo. Fernando, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, ter essa oportunidade. Direito penal do inimigo foi um tema que, quando eu estava estudando ainda, especulando o que eu ia escrever por ocasião do meu mestrado na Pontifícia Universidade Católica, era um tema que estava muito em voga na Europa. Tá? Basicamente, quem que cunhou a expressão direito penal do inimigo foi um dos maiores juristas deste nosso tempo, Gunther Jacobs, que em 3 momentos diferentes avaliou a questão, e eu acho importante a gente dizer isso, porque direito penal do inimigo é menos uma teoria e mais uma constatação. A primeira vez, numa conferência em Bonn, o Gunther Jacobs denunciava o direito penal alemão, dizendo, há algum tempo, a política criminal da Alemanha o modelo de política criminal desenvolvido na Alemanha não se coaduna mais com o modelo de inspiração clássica. Essa foi a primeira constatação sob uma forma de denúncia. Depois, em 99, e essa me parece a leitura mais importante do Jacobs, ele vem dizer, esqueçam o que eu falei, é mais do que a Alemanha. O modelo de política criminal do mundo inteiro está contaminado por um tipo de política que não diz mais respeito àqueles princípios e paradigmas do direito penal clássico de inspiração iluminista. Num terceiro momento, aí depois dos atentados terroristas do 11 de setembro, de Madrid, da Indonésia, em Bali, etc., aí a partir daquilo, constatando que já havia uma legitimação social e que a sociedade já aceitava abrir mão de determinados princípios, garantias, princípios básicos da cidadania, a partir daquele momento, o Jacobs vem teorizar. Mas me parece que o segundo momento é o mais importante. O direito penal do inimigo é menos uma teoria e mais uma constatação de que o direito penal, aquele que ainda boa parte dos livros de direito penal explicam, não é mais o mesmo modelo. Hoje a gente tem o que um outro jurista importante da Universidade de Pompeu Fabra, Jesus Maria Silva Sanches, chama velocidades diferentes do direito penal. A primeira velocidade seria o direito penal clássico, garantias penais e processuais penais e pena de prisão, pena privativa de liberdade por excelência. A segunda velocidade seria o que já tem também no modelo brasileiro, a política de plea bargaining, de barganha e de negociação, que nós temos consagrado desde o advento da 9.099 e 95, onde eu tenho uma flexibilização de garantias penais e processuais penais conjugadas com o afastamento da pena de prisão. E o terceiro modelo, que seria o direito penal do inimigo, é a conjugação da possibilidade de flexibilizar garantias penais e processuais penais com pena de prisão. Um conjunto de características desse novo direito penal, antecipação da tutela penal, adoção indiscriminada do princípio da precaução, utilização de novos métodos de investigação, tipo, por exemplo, do crime organizado, filtração de agentes, delação premiada, ação controlada ao flagrante e prorrogado. Esse conjunto de características seria o direito penal do inimigo. Mas o que eu fiz diferente, eu fui o primeiro brasileiro a escrever sobre esse tema, sem ser simplesmente uma tradução da obra do Jacobs, ou do Câncio Meliá, que foram os primeiros a escrever sobre isso. O que eu constatei de diferente lendo a obra do Jacobs era colocar para a sociedade brasileira um paradoxo. O paradoxo era, relembrando o começo da nossa faculdade, Fato, Valor e Norma, do Miguel Reale. O direito penal está desse jeito porque a sociedade está assim? Ou é possível imaginar a fabricação de um direito penal artificial? Ficou clara a constatação que a gente tem um paradoxo. Um conjunto de características e de transformações e de rompimento de paradigmas que estão transformando de uma forma avassaladora essa sociedade contemporânea que a gente está vivendo. Tem um filósofo chamado Bertrand Russell que diz: é muito difícil você entender a história quando você está vivendo a história.
Porque os valores antigos não perderam completamente a sua força e os novos, por vezes, não têm força por si só para perdurar. A gente está vivendo uma transição de valores. E eu falo isso em vários aspectos. Em primeiro lugar, as demais formas de controle social que não o direito penal estão em crise. O modelo de família, e a gente pega o modelo de família brasileiro, por exemplo, é um modelo de família diferente do que a geração antiga passou. O pai que era o papel dele era extremamente de ser o provedor, deu lugar a um sujeito que também tem que participar da educação dos filhos. A mãe que era quem fazia o processo de socialização primária dos filhos, quem educava de verdade dentro de casa, conquistou a independência total no mercado de trabalho e hoje ela tem que dividir o tempo dela com uma nova jornada. A verdade é que a família de hoje, o modelo da família, a gente não conseguiu encontrar a equação do bom termo no processo de socialização primário. E boa parte da família brasileira, para pegar esse exemplo, depositou a esperança no processo de socialização inteirinho na escola. Esse é um dos paradoxos do momento família, mas, ao mesmo tempo, até 77 no Brasil a gente não tinha divórcio, por exemplo. Os casamentos eles eram obrigados a perdurar. A Constituição veio consagrar a possibilidade de união estável, de separação, de divórcio, etc. Inclusive, hoje a gente pode divorciar logo depois de casado direto no cartório. Isso, obviamente, transformou o modelo de família, inclusive no processo de socialização primária. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o tapa na bunda, posso usar essa expressão aqui? É o castigo, é o vai pensar, que faz com que aquela joia bruta chamada criança não precise conhecer, por exemplo, o artigo do Código Penal. Da mesma forma que a família, eu posso dizer que a igreja também é um processo de controle social. Igreja, vamos pensar no sentido amplo da palavra, a religião de modo geral. Mas nunca, como no caso brasileiro, a gente sofreu uma migração tão grande de religiões. A religião mais praticada no Brasil é católico não praticante. Porque a mesma mão que dá o sacramento é a mão que passou a molestar o menino. Isso veio à tona para todo mundo. O mesmo pastor, que era um processo de fé, de referência e de esperança para aquele sujeito que estava com o coração em crepe, é o sujeito que estava lavando dinheiro fora do Brasil. O mesmo sujeito do centro de Umbanda, que era uma referência de valores morais, que faziam com que o sujeito prescindisse de conhecer o direito penal, é o sujeito que estava aplicando golpe, praticando charlatanismo. Religião, escola, a gente nem precisa dizer, eu podia abrir mão do direito penal e contar com o direito administrativo. Mas a gente está fazendo essa entrevista hoje aqui, no meio do julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal, o que é simbólico de dizer, as outras formas de controle do direito pelo Estado, no caso do modelo brasileiro, também estão em crise. E isso cria um paradoxo, sobretudo quando a gente vê professor de direito penal dizendo assim, o direito penal deve ser fragmentário. Isso é uma balela. O direito penal no Brasil há muito tempo não é fragmentário. O direito penal do Brasil é a única esperança de solução. Só que essa é uma solução que causa desesperança o tempo inteiro. Desde 88, Fernando, foram formatadas no Brasil, desde 88, 166 leis penais extravagantes. Foram formatados no Brasil, desde 88, mais ou menos 800 novos tipos penais, entre figuras simples, qualificadas e privilegiadas. Dessas 800 tipos penais novos, e isso é chocante, novos 75% na prática não se sujeitam a pena privativa de liberdade. É o que a gente chama de direito penal simbólico. Junta crise das demais formas de controle social. Número 2. A Constituição veio trazer para a gente, você é um especialista nisso, novos tipos de valores que transcendem a individualidade. O direito penal clássico sempre foi de proteger bens individuais e veio essa história de tutela de interesses difusos. A Constituição Federal colocou vários mandados de criminalização, meio ambiente, ordem urbanística, ordem tributária, segurança viária, incolumidade pública, tudo virou lei penal extravagante, tudo virou. Só que o direito penal não estava acostumado a tutelar ou proteger esse tipo de bem. Obviamente que o faz flexibilizando a forma do processo primário de criminalização, como era o direito penal clássico iluminista. Crise das demais formas de controle social, tutela de interesses transindividuais, mas não é só isso. Muita gente muito séria, muito filósofo, muito sociólogo, muito sério, diz que esse momento que a gente está vivendo é um momento mais ou menos parecido com a invenção da roda.
Eu estou falando da geração da tecnologia da informação. Exatamente isso que a gente está fazendo agora aqui, e essa iniciativa brilhante sua de passar isso para o público, que você nem sabe exatamente aonde está. Eu dou 2 exemplos sobre como não dá tempo uma geração inteira. É muito rápido o momento. O meu pai trabalhava com Olivetti. Eu, antes de ser promotor, fui oficial de promotoria. Eu passei no concurso de oficial de promotoria, batendo a máquina. E o meu concurso de promotor de justiça foi na máquina. Foi na máquina? Foi na máquina. E eu lembro de o meu pai resistente com a ideia do computador, dizendo, isso aí não presta, porque olha só, aqui já vem pronto. Ele não tinha ideia do que era gravar um arquivo, salvar um arquivo. A minha filha mais nova, a Helena, que tem 6 anos, quando eu estou começando a explicar para ela como mexe no iPad, ela já está mexendo. Essa geração é inato, é intuitivo. A aceleração da comunicação é intuitiva para essa geração. Da mesma forma que o bem transindividual. Eu lembro do meu pai falar de uma forma pejorativa que meio ambiente era boto cor-de-rosa, mico-leão dourado. A nossa geração, na marra, mesmo educado de uma forma tosca, entendeu que era importante tutelar meio ambiente. Agora, para a geração mais nova, essa da minha filha, e a gente está vivendo, a nossa geração, tudo isso, essa transição de valores, ela já fala e verbaliza dentro de casa. Pai, por que aqui não tem lixo colorido aqui em casa? Fecha a torneira porque vai acabar a água. Eu lembro que antigamente a gente falava que a coisa mais democrática que existia era a praia. Na praia todo mundo é igual, não tem cor de pele, não tem etnia, não tem região do Brasil que você vê, todo mundo era igual. Hoje tem uma coisa muito mais democrática do que isso, se chama telefone celular. Não existe um sujeito no Brasil que não tenha um telefone celular. Aliás, o Brasil já está batendo quase 2 telefones celulares por habitante. Só que esse é o paradoxo da tecnologia. Assim como na Revolução Industrial, as pessoas morriam antes da Revolução Industrial de doenças e a expectativa de vida era baixíssima. A Revolução Industrial ela trouxe produção de vacina em série e as pessoas deixaram de morrer. Ou a medicina melhorou e as pessoas começaram a viver mais. Só que a Revolução Industrial trouxe o carro. E a máquina, carro, hoje é o segundo índice de morte no trânsito no Brasil. Da mesma forma, o celular encurtou as distâncias. Eu falo assim, até aquele charme do filme do Zezé de Camargo e Luciano, aquela cena antológica do pai dando ficha telefônica para ligar para o filho ter a parada de sucesso, acabou. Hoje em dia você encurtou as distâncias, o filho fala com a mãe que mora no Nordeste brasileiro num espaço curtíssimo, porque democratizou. Só que o mesmo celular, esse é o bônus da tecnologia da informação, é o celular que é utilizado como instrumento do crime organizado dentro do sistema penitenciário. Prova disso, fato, valor e norma. Hoje tem um tipo penal específico que introduzir telefone celular dentro do presídio. Crise das demais formas de controle social, bens transindividuais e uma geração de tecnologia da informação cunhou uma das coisas mais importantes do que eu especulei e estudei nesse trabalho. Uma expressão de um sociólogo muito importante dentro do nosso tempo chamado Ulrich Beck. Essa é a sociedade de risco. É uma geração de gente insegura. Uma geração de gente que sofre as coisas de uma forma muito mais intensa. Quem já trabalhou no interior, como você, como eu, sabe exatamente o que eu vou dizer. Quando você pega a curva estatística de um crime, se a curva estiver igualzinha a 2 anos, que seja, vez ou outra, quando tem um assalto num bairro, você pega a Dona Maria e o seu Zé do posto de gasolina conversando, nossa, aqui está um inferno, eu vou pôr grade na janela. Se você pegar a curva do gráfico, não mudou nada a criminalidade, está na mesma, só que agora ela viveu a dor. Ela viveu a situação de risco. O que diz o Ulrich Beck? A vivência subjetiva dos processos de risco e de dor são muito mais intensos do que objetivamente eles são. Numa sociedade de tecnologia da informação, onde você vivencia as desgraças numa fração de segundo, a desgraça ocorrida no Rio Grande do Sul, a distância é encurtada e você vivencia e somatiza aquele processo de dor. Junta tudo isso, crise das demais formas de controle social, necessidade de tutela de novos bens, sociedade de risco por conta dessa tecnologia da informação e da vivência dos riscos, num coquetel com uma mídia sensacionalista e com um discurso criminológico de baixo custo, como eu vejo no Congresso Nacional, o coquetel é pão, circo e lei penal.
Isto é o direito penal do inimigo, é muito mais do que uma teoria. É um retrato de que o direito penal está desse jeito, com políticas completamente diferenciadas, aplicando-se penas de forma completamente desproporcional. Porque as leis surgem todos os dias e a gente não mensura mais o bem jurídico. Um exemplo disso é a questão do homicídio culposo na direção de veículo automotor. Exatamente. Só para o nosso telespectador entender, nós temos aí o homicídio culposo na direção de veículo automotor, que eu não me recordo a pena específica. 2 a 4. E o homicídio culposo previsto no Código Penal, a pena é de 1 a 3. Ao ponto de que a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor ser mais grave do que a lesão corporal dolosa do Código Penal. Mas não precisa ir muito longe, né? Por uma imprudência fora do contexto do trânsito houver um homicídio culposo, a pena é 1 a 3. O pai que permite o filho ingerir bebida alcoólica, 2 a 4 anos, um crime do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é tão grave e tão pernicioso para a sociedade que a gente acaba fazendo justiça com as próprias mãos. A mídia tem sistematicamente, por exemplo, nesse tema, feito campanha para que todo crime de homicídio na condução de veículo automotor seja doloso, seja jogado ao júri com o dolo eventual. A gente está distorcendo o próprio conceito de risco com caráter jurídico penal, que não é o risco das ruas, porque a pena de 2 a 4 anos, quando você ceifa uma vida, ela é muito pequena. Mesmo a pena do Código de Trânsito Brasileiro é muito pequena. Mas a gente tem que pensar em uma coisa singela que a gente esquece. A pena de 1 a 3 do Código Penal foi formatado em 1940, com uma sociedade completamente diferente. Carruagem. O Brasil tem um crime que eu acho até mais sério, que a sociedade não sabe disso, crime de ameaça. O crime de ameaça, ele é um passo para a tentativa de homicídio. O crime de ameaça tem pena de 6 meses máxima no Código Penal. Ninguém vai preso por ameaça no Brasil. Você tem que ir, salvo se for no contexto doméstico, de violência no âmbito doméstico. Mas você tem que esperar o sujeito praticar tentativa de homicídio para conseguir uma prisão cautelar, por exemplo. Porque você não consegue prender, ressalvada, olha, raríssimas exceções, alguém que pratica um crime de ameaça. Tem mesmo que depende de representação. Exatamente. Boque. O crime de ameaça formatado na década de 40, quem tinha arma de fogo na década de 40? Exato. Não tinha nem profusão disso. Muda a sociedade, muda o direito precisava acompanhar os bens jurídicos, os preceitos secundários de norma, as penas precisavam acompanhar. Só que num contexto de política criminal como o direito penal do inimigo, onde se produz lei dessa forma, fatalmente você vai ter desproporcionalidade de penas e aquela frase do Jeremy Bentham que eu acho genial. O direito penal não pode ter como pena, ou o crime não pode ter uma pena nem tão elevada que implique num desafio para o criminoso, mas também ele não pode ter uma pena tão curta que o custo-benefício vale a pena. Outro dia nós fizemos um evento na Barra Funda, não sei se você tomou conhecimento, Sim. Que é a Barra Funda, no Fórum Criminal da Barra Funda, onde um colega promotor, Felipe, ele disse o seguinte: existe algo de errado quando alguém é condenado por um homicídio simples, condenado, e sai da sessão plenária aplaudindo e dando graças a Deus. Exatamente. Ou seja, ele tirou a vida de uma pessoa, é condenado a uma pena de 6 anos, só que ele sai contente. Exatamente por quê? Por essa frouxidão, digamos assim. Agora, eu queria te fazer uma questão que é a seguinte: qual essa constatação que você faz da questão do direito penal do inimigo, qual que seria o paralelo que você poderia fazer com, de um determinado lado, nós vemos um excesso de garantismo penal. Aquilo que você disse, 75% das normas penais produzidas não tem pena privativa de liberdade. Não há um excesso de garantismo penal no nosso sistema? Fernando, não tenho dúvida nenhuma. Mas eu acho que esse é um fenômeno, e assim, ainda bem que existem canais como esse para que a gente possa... A gente só é livre de verdade quando a gente tem informação, porque daí a gente escolhe o nosso destino. Há 20 anos, mais ou menos, eu vejo um monopólio de um tipo de discurso acadêmico no Brasil. E é politicamente feio e incorreto fazer um outro tipo de discurso. Vamos deixar bem claro, há muito tempo não existe mais aquele perfil de promotor que defende acusação sistemática
sem pensar exatamente com a sua consciência e o que é melhor para a sociedade. Há muito tempo a gente está afastando esse tipo de coisa. O que a gente está defendendo aqui é o direito penal da sociedade. Felizmente já há inclusive um precedente no Supremo Tribunal Federal da lavra do ministro Gilmar Mendes, por incrível que pareça, defendendo a ideia de um garantismo social ou positivo. Isso significaria a dupla acepção do princípio da proporcionalidade. Todo mundo sempre diz o princípio da proporcionalidade como pena proporcional ao mal causado, mas também é o princípio da proporcionalidade, matiz alemã, a necessidade ou a proibição da proteção deficiente do bem jurídico. O garantismo social ou positivo, e ele veio, a primeira vez que se mencionou nisso foi um julgamento paradigmático na década de 70 da Suprema Corte Alemã, ele vem defender e advogar justamente a tese de que também há a necessidade de proteção adequada e suficiente de um bem jurídico. O que me parece claro é que durante muito tempo esse discurso de que a sociedade é praticamente culpada pelo criminoso, eu lembro de uma frase do Volney Correia Leite de Moraes Júnior, ele dizia assim, se essa falácia fosse verdadeira, a sociedade tinha que ser algo muito abjeto, vil e repugnante, porque só algo tão baixo assim capaz de fomentar, formatar e criar um estuprador. A sociedade tinha que ser pior do que um estuprador, a ponto de conseguir formatar um estuprador. Há algum tempo esse discurso acadêmico ele seduziu. Mas, infelizmente, me parece que o pêndulo, e a gente está vivenciando isso há algum tempo, uma sucessão de decisões, uma sucessão de entendimentos nos últimos 20 anos, vide o que está acontecendo em relação ao que foi acontecendo com a lei de crimes hediondos. E esse histórico me parece que é importante para todo mundo fazer um julgamento crítico disso. O poder constituinte originário na Assembleia Constituinte determinou, ele não deu discricionariedade, que o tráfico de drogas era equiparado a hediondo. Talvez tenha sido um equívoco fazer isso, mas ele fez isso. Ao fazê-lo, não deu chance de outro tipo de interpretação. Só que a gente arruma jeitinho o tempo inteiro. Nós fizemos isso com o tráfico de drogas e fizemos isso depois da morte da filha da Glória Pérez com homicídio qualificado. Pode até ser, e eu acho você da nossa promotoria do júri, a gente sabe que há casos até de homicídio qualificado que, em tese, a gente poderia afastar o caráter de hediondez. Mas a lei hoje não admite esse tipo de coisa. O que nós fizemos na década de 90 com um movimento rigoroso, típico do movimento Lei e Ordem americano com a lei de crimes hediondos, explosão carcerária. Preso não vota no Brasil. Eu não vejo político nenhum se gabar que construiu penitenciário ou presídio. Preso não vota no Brasil. A população carcerária cresce em progressão geométrica. E a gente não exerce a política básica de segurança, a primária, que se chama políticas públicas no Brasil. Explosão carcerária. Como a gente vai resolver o problema? Cronologicamente, a história nos conta de onde nós viemos. 95, menor potencial ofensivo. Crimes com pena baixa não submetem mais à cadeia. Não foi suficiente. 98, penas alternativas restritivas de direitos. Crimes de até 4 anos não submetem à cadeia. Não foi suficiente. A gente tinha que criar algum mecanismo em relação à lei de drogas. O que a gente começou a fazer? Numa decisão, o Supremo já estava pacificado de que não era possível progressão em crime hediondo. Numa decisão interpartes, num caso só, no HC de São Paulo, mudaram a composição do Supremo, mudaram o entendimento. E o que é interessante, só um parênteses em relação a isso, que na época eu era promotor de execução criminal e eu sofri muito por causa disso. O que você disse, numa situação particular de um HC aqui de São Paulo, fizeram com entendimento, ok, foi por maioria, mas fizeram uma súmula vinculante. Uma súmula vinculante. E súmula vinculante, a necessidade de uma discussão ampla dentro do Supremo Tribunal Federal, com a maioria do entendimento de casos reiterados. Exatamente. E foi um caso, fizeram uma súmula vinculante a respeito dessa questão. Mas a maior prova de que esse julgamento não foi nunca jurídico, ele foi político. Porque precisava se abrir vaga em sistema penitenciário de qualquer jeito. Aliás, antes de virar a súmula vinculante, eu lembro exatamente, no dia seguinte, o William Bonner dizendo no Jornal Nacional, agora estuprador, falava-se assim,
cumprirá 1/6 da pena. Aquilo criou uma comoção nacional e eu via professores na faculdade dizendo que agora era 1/6 para todo mundo. Falei, gente, é inter partes. Não tem efeito erga omnes essa decisão. Só que isso foi o bode na sala. Antes até da súmula vinculante, o Congresso Nacional, que passou, depois ele posou de salvador da pátria, já estava fazendo uma lei para mudar para 2/5. E aí a sociedade recebeu essa notícia como se ela fosse boa. Porque estava tudo, fosse uma salvação. Exatamente isso. Não foi suficiente, hein? Nós afastamos em 2003, antes disso, o exame criminológico como exigência para a progressão. Antes era obrigatório, para todo tipo de crime hediondo. Não foi suficiente tudo isso. Agora a gente mudou. O Senado Federal, fazia muito tempo que a gente não via uma resolução do Senado Federal reduzir conteúdo de texto normativo, há muito tempo, dizendo da possibilidade, no tráfico de drogas, do juiz aplicar pena restritiva de direitos. O que a gente pode concluir é, há muito tempo, a gente está vivendo um ciclo de laxismo penal. O que me preocupa de quando a gente... E esse não é o direito penal da sociedade. Se perguntar para cada 10 cidadãos o que eles pensam sobre isso, pode ter certeza que não é esse direito penal que ele quer. E nós, que trabalhamos com direito, não podemos ter nem a presunção e nem a arrogância de achar que a gente sabe mais do que o povo, porque o direito penal tem como destinatário a sociedade brasileira. O meu medo é que ondas, historicamente, de laxismo muito intensas como essa que a gente está vivendo, logo depois, como um efeito de retorção, sucedem ou trazem momentos de rigorismo penal. E a gente já vê de novo discurso de gente dizendo que na época da ditadura e dos militares as coisas eram mais ordeiras. Desculpa dizer. É preferível um momento democrático com todas as suas contingências. Com certeza. Qual que é a sua posição a respeito da limitação do artigo 75 no que se refere ao cumprimento de pena de 30 anos? É preciso, como dizia o maior jurista da história do Império sergipano, Tobias Barreto, a lei penal não é metafísica, né? O direito é um produto cultural da humanidade. A redação desse dispositivo ele tinha um contexto, que era a década de 40. E este contexto é importante de dizer qual seja a expectativa de vida do brasileiro. Esse tempo de cumprimento de pena, 30 anos, é óbvio que ele também tem um ranço. Historicamente, países que vieram de ditadura não adotam nem prisão perpétua, nem pena de morte como regra. Isso é histórico de países que passaram por isso. Estados Unidos, que tem história de democracia consolidada já há muito tempo, tem vários estados da federação com a aplicação da pena de morte, que eu pessoalmente sou contrário. Agora, esse limite de cumprimento de pena, obviamente, ele está voltado para aquele contexto onde a expectativa de vida do brasileiro era baixa e se imaginava que, sendo jovem, se ele tiver que cumprir o máximo de pena, ele morreria dentro da cadeia. A maior prova de que a expectativa de vida do brasileiro mudou é que a gente está, de novo, numa discussão política nacional de reforma da Previdência, tal qual está acontecendo com outros países da Europa. Alguns países escandinavos, por exemplo, já estão querendo fazer aposentadoria com 75 anos, tal o avanço da medicina, medicamentos, farmácia e a expectativa de vida do cidadão. Eu acho que não tem cabimento mais se discutir isso e acho que, por conta de toda essa evolução de 70 anos para cá, talvez o razoável seja aumentar para 40 anos. Me diga uma coisa, qual que seria os entraves para a implementação da teoria do direito penal do inimigo? Olha, eu vou até falar mais, Bouk. E antes disso, só um minutinho, qual que seria a base estrutural da teoria? Na prática. Isso. No terceiro momento, o que fez o Jacobs teorizar foi exatamente criar um fundamento, como já tinha legitimação social, um fundamento normativo para isso. Ele se baseou, em primeiro lugar, nos grandes contratualistas, Rousseau, Hobbes, Kant, para dizer, quando a gente saiu do mundo de natureza e entrou no mundo do direito, Estado de Direito, nós celebramos um contrato de adesão. Todo mundo entregou as suas armas para um ente fictício chamado Estado, e a gente aceitou essa vida em sociedade num estado de regras e de direito. O inimigo para o Jacobs será o sujeito
que não aceita de forma contumaz, reiterada, viver num Estado de Direito. Ele não é inimigo propriamente do Estado, ele é inimigo da sociedade que celebrou um contrato de adesão. Nós já temos aqui 2 institutos claríssimos de direito penal do inimigo. 2. Eu estou falando 2, mas especula-se, ou a gente podia ficar discutindo horas sobre mais. O artigo 52, a Lei de Execução Penal, o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, ele tem como definição tudo que é o direito penal do inimigo. Ele é flexível, ele permite, você não tem segurança para o destinatário da norma, ele permite a aplicação por simples insubordinação do chefe do sistema penitenciário. O ex-presidente Lula regulamentou uma lei da década de 80 que é uma pena de morte no Brasil, que é direito penal do inimigo. Chama Lei de Abate de Aeronaves. Hoje, avião voando espaço aéreo brasileiro sem autorização pode ser abatido. Uma execução. É autorizado hoje isso no Brasil. Agora, o que me parece, o fundamento é, não existe princípio ou direito constitucional absoluto. O que pauta a ponderação e o balanceamento de interesses constitucionais é o momento daquela determinada sociedade. É óbvio que a gente não pode fugir de uma obrigatoriedade num Estado democrático do respeito da condição humana, de dignidade da pessoa humana. Mas isso diz respeito também, segundo o garantismo positivo, de atentar para algo que a gente não tem cultura no Brasil, que é vitimologia, que é o respeito ao cidadão de bem. Vamos lembrar uma coisa, porque muita gente quer associar o criminoso com um fator social. A maioria maciça da população brasileira é ordeira. A maioria maciça da população pobre brasileira é ordeira. Prova disso que o que a gente está discutindo hoje no Supremo Tribunal Federal e o novo tipo de criminalidade que a gente tem hoje, criminalidade econômica, jogos de azar, lavagem de dinheiro, pobre não pratica esse tipo de crime. Crimes de sonegação fiscal, pobre não pratica esse tipo de crime. Esse é o crime de colarinho branco. Só que, tal qual a nossa democracia, que é muito incipiente e está engatinhando, acho que naturalmente esses mecanismos de uma punição, como faz a lei de criminalidade organizada, como a gente tem no Ministério Público, na lei, através da lei de improbidade administrativa no âmbito civil, nós ainda estamos engatinhando em termos democráticos de a população conseguir ver a punição efetiva do crime de colarinho branco. Eu falo isso com os pés no chão, mas eu sou otimista, Fernando. Há 20 anos atrás não se discutia um político ser processado no Brasil. Hoje em dia, a gente está já querendo saber se ele vai cumprir pena privativa de liberdade por ter dilapidado o erário público. Mas eu acho que para um período muito curto de democracia, isso já é um grande avanço. E aí eu não posso deixar de falar em nossa causa própria. Boa parte desse papel se deve à mídia, à imprensa, mas sobretudo ao Ministério Público, que é guardião desses interesses, né? E os entraves? Quais seriam os entraves atuais para isso? Eu acho que 2 grandes entraves. Em primeiro lugar, ainda há um discurso acadêmico muito forte, um monopólio de um tipo de discurso acadêmico de defesa sistemática e incondicional de réu. E eu digo, isso está acontecendo mais no crime de colarinho branco. Segundo lugar, acho que a legislação brasileira, para que a gente consiga fazer com que a sociedade enxergue claramente as desproporcionalidades, a necessidade da gente mensurar bem jurídico e de ter modelos de política criminal, alguns mais severos para crimes mais graves, outros intermediários para crimes médios e menos graves, é preciso a gente adotar claramente uma política de codificação da legislação penal. Esse, para mim, era o primeiro passo. Quando eu codificar toda a legislação penal, eu começo a mensurar de novo o bem jurídico. Como a gente fez lá atrás com o Código de 40. A sucessão dos capítulos e títulos já tinha uma explicação lógica, de acordo com os bens daquela sociedade da década de 40. No momento que a gente trouxer tudo para uma legislação codificada, as pessoas vão começar a ver, é necessário continuar protegendo, por exemplo, o patrimônio em relação ao crime violento de roubo? A sociedade vai aceitar, tal qual está fazendo a Comissão de Reforma do Senado Federal, que se permita barganha e negociação com o sujeito que colocou uma arma de fogo contra a sua cabeça e dilapidou seu patrimônio?
A sociedade vai aceitar que esse sujeito saia sem pena privativa de liberdade? Eu acho que ainda não, a gente não está maduro para isso. Mas a sociedade ainda está vivendo uma época de ignorância em relação à legislação penal. Quanto mais eu tenho legislação penal extravagante, menos o destinatário da norma, o povo, vivencia o direito. Menos ele legitima o direito penal. É por isso que a gente ainda tem distorções absurdas, como molestar cetáceos, ter pena de 2 a 5 anos. E a gente verificar o homicídio do Código Penal com 1 a 3 anos de pena. E a gente tem inúmeros crimes na legislação penal extravagante que foram atender a lobbies, interesses outros que não eram necessariamente os interesses da sociedade. Que é um outro exemplo disso para o lado extremo oposto. A sociedade brasileira não comprou a ideia, não adianta, quando o direito penal ele é forjado artificialmente, ele não vinga. Não comprou a ideia de que direito autoral tem que ser protegido tal qual ele é protegido hoje. A maior prova disso é música em MP3 na internet. Isso não ganhou legitimação social. Esse crime foi formatado no Código Penal e boa parte dele passou a ser pública incondicionada. O Ministério Público passou a ser praticamente um instrumento de processar pobre coitado que vem de CD pirata na praça. E desculpa dizer, a sociedade de um modo generalizado, seja nos computadores, seja na rede mundial de computadores, mudou a realidade da proteção do direito autoral. Isso tem que ser repensado. Não adianta o lobby da indústria fonográfica, por mais legítimo que seja, impor isso goela abaixo como se fosse uma norma penal, porque se o direito penal não for vivido, legitimado e respeitado, acolhido pela sociedade, ele não vai ter aplicação. Não vai ter aplicação. Em 2005 no Brasil, em 95 no Brasil, rompendo completamente um paradigma da cidade de São Paulo, depois foi para o Brasil inteiro, passou-se de uma hora para outra a ser obrigatório o cinto de segurança em São Paulo. Sabe por que essa lei colou? Porque ninguém usava cinto no Brasil. Só colou porque tinha uma multa pesadíssima e tinha fiscalização efetiva. Isso mudou culturalmente a sociedade brasileira. Provavelmente, como vai acontecer com a intolerância zero de bebida alcoólica na condução de veículo automotor. Uma geração inteira foi educada a dirigir sem cinto de segurança e com lata de cerveja na mão. Para você mudar uma cultura inteira dessa, você precisa de muita fiscalização, campanha educativa, ficar insistentemente para que todo mundo da sociedade acolha a ideia. Foi assim que aconteceu com o cinto de segurança. Mexeu no bolso, tinha fiscalização efetiva, a lei colou no Brasil. A maioria maciça da população usa cinto de segurança sem ser crime, sem precisar ter uma figura típica. Você tocou parcialmente na questão da reforma penal. Como que você vê a reforma penal de uma forma sistêmica? Se é que existe sistematização nessa reforma. Eu fui convidado e integrei uma comissão de sistematização da reforma do Código Penal da Câmara dos Deputados, sob a presidência do deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro. Só que ali, o objetivo dali era codificar, mas a preocupação era só mexer com o preceito secundário da norma penal. Tem uma lição que eu aprendi com o ministro Sidney Agostinho Benetti: o direito penal é como um aluvião. São camadas e camadas de conhecimento jurídico que foram feitos durante muito tempo, e ele disse isso dentro do Ministério Público de São Paulo: se vocês vão mexer no Código Penal, mexam no preceito secundário da norma. Porque o preceito primário, além de dar novatio legis in melius, abolitio criminis, ele acaba com o Nelson Hungria. Ele acaba com os comentários do Nelson Hungria, com essas obras clássicas do direito penal. O que a gente estava fazendo dentro da Câmara dos Deputados era, basicamente, ponderar penas de acordo com a nova realidade. O que surgiu do Senado Federal é uma coisa completamente diferente. Porque ali há uma profunda transformação da parte geral, trazendo institutos que a gente não tem cultura, delação premiada, a gente, desde da legislação de crime organizado, sonegação fiscal, a gente tenta impor isso, mas isso é contra a cultura do brasileiro. Isso diz respeito até à formação religiosa da gente. A mãe educa o filho para o filho não ser dedo duro. E nós vamos prestigiar um instituto que a gente não tem formação cultural para isso.
Está isso na reforma do Código. Princípio da insignificância, que nunca esteve na lei, está no Código Penal. Você vai matar e vai acabar com inúmeras cidades pequenas, porque roubar o sabonete em São Paulo pode não parecer nada, mas roubar um sabonete numa comunidade de 10 mil habitantes vai falar isso para o dono do mercado. É como aquela história do famoso júri na Itália, do pai que assistiu o júri do sujeito que tinha matado o próprio filho dele, e com uma eloquência tremenda e uma retórica tremenda, o advogado conseguiu absolver o homicida do filho dele. O pai levantou dali, pegou um revólver, deu um tiro na cabeça do réu que tinha acabado de ser absolvido, jogou a arma, olhou para todo mundo e falou assim: agora eu quero ser julgado pelos senhores e defendido pelo senhor. É uma questão do exemplo. Se você falar para o sujeito do mercado de cidade pequena que R$10 não é nada, isso diz respeito ao giro da economia dele. A proposta que a gente fez foi uma proposta completamente diferente em relação a isso. Tornar todo crime pequeno, patrimonial, com ação pública condicionada à representação, com possibilidade de composição civil. Porque a insignificância ela tem que ser natural. Se a vítima não foi procurar a polícia, porque não era para o Estado apurar. Agora, se a vítima moveu o Estado, representou, quer fazer uma composição civil, não tem sentido o Estado vir e falar: não, isso aqui é irrelevante porque não ofende a ofensividade. O princípio da ofensividade. Mais uma vez, o que eu enxergo na reforma do Senado Federal é o mesmo tipo de política criminal que vem sendo desenvolvido nos últimos 12 anos, coincidência ou não, é preciso a gente registrar para as pessoas saberem disso. A política criminal dos 12 anos do Brasil foi capitaneada por ministros da Justiça que eram advogados criminalistas que estão defendendo agora os réus do mensalão. Dois ex-ministros. Dois ex-ministros. Essa foi a política criminal desenvolvida no Brasil nos últimos 12 anos. As mesmas pessoas que estavam nos bastidores dessa política criminal são as pessoas que têm mais voz e que falam mais alto agora na reforma do Senado Federal. E eu vi isso com meus olhos lá. Assim, a gente não vê representantes do Ministério Público ter maioria, do Judiciário ter maioria. Você vê um discurso, um monopólio de um tipo de discurso que é quase nada jurídico, mas várias pegadinhas no texto da reforma do anteprojeto com um objetivo só político: criar vaga no sistema penitenciário a qualquer custo. É só isso, criar vaga no sistema penitenciário a qualquer custo. A iniciativa de codificar acho positiva, que estão trazendo a legislação penal inteira para o Código Penal. Acho que a ponderação dos bens jurídicos não foi feita de uma forma adequada. As penas, os crimes de homicídio, crime contra a vida sempre foi o crime mais importante, o bem jurídico mais importante, não ainda estão suficientes. Mas o que mais me assustou na reforma foi o que eu vi na parte geral do Código. Essas pegadinhas e essas coisas que ficam escondidas. Só para dar um exemplo para quem está estudando, para quem trabalha com o direito. Crime continuado, que é uma ficção jurídica que está no Código Penal desde da reforma, ele afasta a possibilidade de unificação, de utilizar um crime único com aumento, quando o crime é com violência ou grave ameaça. A nova reforma do Código Penal, agora já é projeto, já está no Senado, deixa uma pegadinha que olhos desavisados não se dão conta disso, não atentam contra isso. Ele fala assim: não se aplica a continuidade delitiva para crimes que atentem contra a vida e crimes de estupro. Ao tornar casuístico desse jeito, ele afasta a possibilidade de aplicação para qualquer crime violento que não atente contra a vida, como é, por exemplo, um roubo. Ou seja, em tese, o sujeito que praticasse, aprovada essa reforma, 6 roubos no intervalo de 2 meses, em tese teria o direito da continuação delitiva. Ou seja, ao invés de responder por 20 anos, que seja, vai responder por um crime único, com causa de aumento de pena. Acho que a sociedade brasileira tem que ficar mais atenta em relação a isso. Porque o lobby político para criar vaga no sistema penitenciário é muito forte. Em relação a isso, essa questão,
uma das grandes queixas, digamos assim, dos colegas que trabalham na execução penal é exatamente essa. E até eu posso até dizer o seguinte, muito do trabalho feito na fase do conhecimento, ele é totalmente modificado na fase da execução penal. O que você acha a respeito disso? Olha, eu acho que a gente pode começar só ilustrando com um caso que o cidadão leigo, ou quem não trabalha com o direito, fica chocado quando a gente conta o que significa isso. Quando a gente vê o Jornal Nacional, ou vê o Fantástico, ou vê qualquer outro programa, normalmente o âncora está apresentando aquilo e falando, poderá pegar ele fala a pena máxima. Vamos deixar claro uma coisa aqui no Brasil. Menos de 5% dos juízes, isso aqui é estatística feita, por exemplo, pelo professor Guilherme Nucci no livro Individualização da Pena. Menos de 5% dos juízes aplicam pena acima do mínimo legal. Acima do mínimo? Isso é um absurdo. Mas vamos dar um exemplo. O sujeito pega um revólver, uma arma de fogo e põe na sua cabeça durante 2 horas e te ameaça de morte. Funciona assim no Brasil. Primeiro, a vítima tem que querer processar o sujeito, porque se não processar, vai para o arquivo, extingue a punibilidade pela decadência. Número 2, não pode ter composição civil, porque isso, se tiver acordo entre o sujeito que ameaçou e a vítima, também extingue a punibilidade pela composição civil. Terceiro, o sujeito tem um benefício que chama transação penal. Ele faz um acordo com o promotor e é um direito público do sujeito que colocou a arma de fogo contra a tua cabeça. Mas suponha que o sujeito seja ruim mesmo e não queira fazer acordo com o promotor. Ele é denunciado, fala assim, não, agora ele vai ser condenado. Não, ele não vai ser condenado, porque ele tem um outro benefício, chama suspensão condicional do processo. Ele tem o direito de ficar assinando carteirinha de 2 a 4 anos e ao final ser extinta a punibilidade dele e não valer como antecedente. Mas suponha que o sujeito seja muito ruim, ele não cumpra as condições. Ele vai ser condenado? Não, ele não vai ser condenado, porque antes dele ser condenado, ele tem a suspensão condicional da pena, a pena restritiva de direitos, alternativa. Mas suponha que ele não cumpriu nada disso e que o juiz acha que não seja adequado. Como o regime tem que ser, se ele é primário, necessariamente aberto, com muito sufoco. Se o sujeito descumprir as condições do regime aberto que ele cumpre na casa dele, na rua, o juiz regride ele de regime e o máximo que pode regredir é para o semiaberto. A gente está falando tudo isso levando em consideração que no Brasil não tem prescrição. Ou seja, na prática, ninguém que pratica crime de ameaça, põe um revólver na sua cabeça 2 horas, vai preso. Este é só um exemplo simbólico disso. Quando você fala de um estuprador, vamos contar só um segundo exemplo para mostrar como é a lei de execução penal e o que a reforma de 2009 nos crimes de dignidade sexual fez. Um sujeito estava sendo processado em Belo Horizonte porque ele tinha praticado 3 estupros e 2 atentados violentos ao pudor contra criança. Ele estava cumprindo penas de 30 e poucos anos. Somou tudo. Veio a lei de dignidade sexual e tornou crime único. Fundiu as duas figuras num único tipo penal. A lei nova retroagiu para beneficiar o sujeito. A partir dali, o juiz da execução criminal aplicou unificação de penas e aplicou a continuidade delitiva. Aplicou a pena de um estupro só, com causa de aumento. Aquela pena de 32 anos... ela se transformou em uma pena de 7 anos. Quando ele já tinha cumprido uma parte da pena da cadeia, ele foi colocado na rua com progressão de regime. Porque depois de 2/5 do cumprimento de uma pena de um crime hediondo, ele tem o direito a progredir de regime. Independente de continuar perigoso ou não, porque hoje não se exige mais um exame criminológico. Esse sujeito saiu, esse caso é real. Ele saiu da cadeia e em 30 dias ele estuprou outros 3 meninos. Aí as mães, indignadas, mas como que um sujeito que já tinha estuprado tanta criança, estava cumprindo 30 anos, foi colocado na rua? Sobra ainda para o promotor ter que explicar. Mas a sociedade não sabe disso. Isso é o tempo inteiro na execução criminal. O que eu acho que é mais lamentável, e eu não quero generalizar, porque toda generalização ela é injusta, mas o que eu vejo mais de lamentável na execução criminal não é só o texto legal, que também foi construído numa época diferente. Eu tenho progressão de regime que foi criada em 84 no Brasil, mas vários tipos penais que permitem progressão de regime foram formatados com penas em 40. Se o legislador de 40 soubesse que haveria progressão de regime, teria fixado penas maiores. Mas o que é mais lamentável que eu vejo é a falta de compromisso de alguns magistrados com a sociedade brasileira. E é isso que eu acho que é o mais chocante.
seja na forma indiscriminada como se concede indultos e anistia no final do ano, seja na forma como se progride, sem qualquer tipo de avaliação se o sujeito continua perigoso ou não. É isso que mais me choca na execução criminal. Muito bem. Alexandre, encerrando, a gente teria aqui um tempo, poderíamos conversar aqui durante horas, mas infelizmente nós somos limitados aqui pelo tempo. Gostaria que você deixasse um recado final para o nosso ouvinte e agradecendo muito a sua presença aqui. Muito obrigado pela oportunidade. O meu recado para quem está ouvindo é o recado que eu dou para todos os meus alunos da graduação e pós-graduação. Descubram os clássicos. Descubram os clássicos do direito. Essa geração é uma geração que teve ou está tendo o privilégio da democratização do acesso à informação. Hoje a gente tem acesso ao Google e a tudo que possa ser imaginado. O grande desafio dessa geração é como fazer a pesquisa. É como você entrar numa grande livraria sem saber o que você vai comprar. Se você não souber o que você vai comprar, fatalmente você vai na gôndola dos 10 mais vendidos. Ou então fica rodando horas até descobrir o livro. Para que vocês sejam livres de verdade, é preciso informação, porque só com informação eu sei o que é melhor para o meu destino e como escolher a porta da minha vida. Para isso, a minha dica é, comecem com os clássicos. Comecem com 3. Roberto Lira, Tobias Barreto e Nelson Gria. Obrigado. Eu que agradeço. Doutor Alexandre.